Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando aqui mais um episódio do nosso O Gospelcast. Hoje, com ele, a referência. Esse aí eu gosto do Hugo, gente do céu. Gosto do Hugo demais. Aqui tem conteúdo. Hugão, que prazer, mano, te receber aqui. Que honra. Prazer é meu, cara. Tô muito feliz de ter recebido esse convite. Primeiro fui eu que te convidei lá no meu podcast. E agora receber essa contrapartida, eu tô muito feliz, cara. Tô muito feliz de tudo que tá acontecendo profissionalmente de novo, né? Uhum. Que a gente ficou um bom tempo afastado obrigatoriamente. E todo mundo tá voltando agora. Tô bastante feliz pelo convite. Que legal, mano. Muito feliz de ter você aqui com a gente. Vai ser um papo super legal. A gente até já tava conversando bastante antes aqui, né? A gente já gravou um já podcast, gravamos um podcast sem estar gravado. Aqui. Então é isso aí. Então, Hugo, assim, primeiro eu queria que você se apresentasse pra galera que tá assistindo a gente, né? Eu sempre gosto de começar o programa falando que aqui nós não somos dono da verdade. Nós estamos aqui para aprender um com o outro, sabe? Compartilhar experiência, né, no nosso meio, trazer informação para o nosso público. Então, eu acredito que você é esse cara que tem uma caminhada muito legal dentro da música, né? Como cristão, trabalhando tanto no secular, né, quanto no gospel. Então, acho que vai ser um papo bem legal. Eu queria que você se apresentasse, falando de onde o Hugo é, como é que o Hugo começou na música. Pode legal. Fica à vontade aí. Minha história é um pouco grande, mas eu vou resumir rapidaço, porque acho que eu quero conversar mais sobre a atualidade, né? Mas eu fui criado em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Então, eu sou criado com vários artistas e várias pessoas que estão no mercado da música já bem grande, já Bruninho Davi, Henrique Borges, Vitão, Bolha. A gente foi tudo da mesma leva de músicos, de colegas lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E eu sempre fui músico, na verdade, né? Eu até me formei na faculdade de música, em violão. Mas o que me fez ir para a estrada foi esse brilho nos olhos pelo backstage, por querer entender como que funciona todo um show. Então eu sou daqueles caras, não sei quem é, se você que tá ouvindo aí, é daqueles que vai no show ou ia no show e ficava olhando a movimentação para ver como que acontecia. Eu até gostava dos artistas, gostava do show, também via muita parte artística para aplicar na minha banda ou nas bandas que eu trabalhava, mas eu ficava mais preocupado com a parte operacional, técnica ali, eu ficava mais querendo entender como isso funcionava. E daí comecei a trabalhar com o Bruninho Davi, que na época a gente tinha uma banda junto e eles receberam a proposta do Borges para montar uma dupla e, né, saírem lá apadrinhado do Michel Teló. E eles convidaram a gente, que era da mesma banda, para ir para a estrada com eles. E eu fui como road. Então eu comecei a minha história na estrada como road, né? E depois daquilo lá eu saí por mau comportamento, uma postura, né? Muito moleque, muito jovem. E fiquei em Campo Grande e falei, cara, eu preciso me especializar nisso, porque é uma coisa que eu gosto, as pessoas falam que eu sou bom, só que eu não tinha um comportamento, uma postura, um profissionalismo do jeito que deveria ser. E eu fui atrás para entender como que isso funcionava. Daí eu contratei em Campo Grande o workshop do Zé Stage. Na época ele chamava Zé Hold. Né? Depois foi Zé Backstage, hoje ele se chama, né, Zé Stage. E ele foi professor de muita gente. Né? Então eu contratei o workshop dele para Campo Grande para eu poder aprender e também para eu poder, de repente, fazer outros colegas da região aprenderem. Só que tomei um fumo, porque ninguém comprou o ingresso para ir. É mesmo? E eu acabei aprendendo meio que sozinho, quase que tive uma mentoria. Pessoal. Uma mentoria lá com ele, mas foi incrível. Aí eu entendi a postura, entendi o profissionalismo. A parte técnica ali das operações, eu até que meio que já sabia, dos nomes, das coisas, já, né? Mas a parte de profissionalismo, da postura, né? Do como é trabalhar com aquilo, foi que realmente virou a minha chave. E daí, a partir dali, as bandas da cidade começaram a me chamar e eu comecei a fazer bastante evento na cidade, até que eu fazendo a minha parte, independente do tamanho do artista, independente do tamanho do evento, a gente comprou um show de um artista que era estourado na época, que chama Ivo Mozart. Na época ele era estourado, ele era como se a gente fosse o Victor Clay hoje em dia, um artista pop mais estourado da época, com a música mais tocada na época. E quando ele foi para lá, ele foi sem produção, só com a banda, e eu atendi eles como produtor artístico do evento. E ele ficou feliz, né, impressionado com o trabalho, com o carinho que a gente teve com ele. E ele me convidou naquele mesmo dia, no show mesmo, falou, mano, você não quer ir morar em São Paulo e ser meu produtor, ir pra estrada comigo? Eu falei, eu quero.
E ele falou, então meu empresário vai te ligar. E o empresário dele me ligou, velho. Por incrível que pareça. Me ligou na segunda-feira. Não foi só o cara que gente boa ali na hora, né? Que a galera realmente promete, né? Me ligou e falou, fez uma proposta que era irrecusável, pagar meu aluguel, mais os shows, sacou? Ser solteiro na época. Eu era solteiro na época e eu não era convertido ainda, né? Então eu realmente queria aquilo lá, queria festa, rock, sexo, drogas e rock and roll, era o que eu queria. E daí vim para São Paulo. Vim para São Paulo e comecei a trabalhar com o Ivo, fiz bastante coisa com o Ivo, bastante shows, acompanhei essa época que ele estava no hype mesmo. Depois ele decidiu parar, né, e se focar mais como compositor. E daí de lá para cá só foram os artistas cada vez maiores. Então aí eu fui Super Combo quando ele estava saindo do Superstar. Que legal, cara. Então foi, né, bem na chavinha, na troca mesmo, né, de uma banda de bar, de uma banda de pub para uma banda de festival, né? Foi bem nessa virada. É rock nacional. É, rock nacional. Acho que uma das maiores hoje em dia, né? Sim, até hoje, né? Até hoje, assim. Eles realmente cresceram muito depois do Superstar. E depois daquilo lá, eu gravei vários DVDs com o Eduardo Pepato, o Rodrigo Guess. Eles me convidaram para fazer várias coisas. Tanto hold quanto produção técnica, trabalhar como assistente da unidade móvel. Legal. Trabalhei em várias áreas de DVDs, assim, dos DVDs grandes, de Matheus Cauã, Maiara Maraíza, como que é, João Neto Frederico, também teve aquele menino que participou do Big Brother agora, Israel Rodolfo. Enfim, fiz bastante DVDs, né, com eles, com essa galera, e fui pro Jet Lag trabalhar como produtor de uma dupla sertaneja, de uma dupla eletrônica. Uma dupla eletrônica. Que na época não tinha histórico de ter produção, né? Eles faziam um pub, casa noturna e tudo mais, e eles estavam querendo migrar para festival, migrar para show de prefeitura e tudo mais. Então eles precisavam de alguém que pudesse fazer ajudar nessa roda, nessa transição. Não só o escritório, mas que pudesse realmente construir lá. Pô, lá no Jet Lag eu tive uma oportunidade de colocar também a minha parte criativa, não só a minha função de técnico, de produção técnica, produção de estrada, na minha técnica, da função mesmo de produtor, mas uma parte mais criativa, de criar a parte do espetáculo. Eu tive essa oportunidade, eles me deram essa abertura. E pude participar de bastante criação do espetáculo deles, que realmente levou eles para um outro patamar. Legal. Né? E fizeram festival e tudo mais. E daí eu tomei a decisão de sair, porque eu me converti. Foi bem na época que eu me converti, não aguentava mais. Logo quando eu me converti, eu não fazia mais sentido para mim aquele ambiente. Né? Então, tá num ambiente de mulheres, bebidas, festa, farra, já não estava mais fazendo sentido para mim. Eu já estava casado, me converti depois que eu me casei, e não queria mais estar naquele ambiente, sacou? E daí, conversando com Deus um dia, lavando o banheiro do meu apartamento, chorando. Não é possível, Deus, que é isso que é pra minha vida, que não sei o que, não sei o que. Ele falou, mas você nunca perguntou, né? Então, fica tranquilo que eu tenho algo maior para você. E daí, saí da estrada e achei que eu realmente tinha aposentado. Na época, eu tinha tomado a decisão de me aposentar. Veio pandemia, eu já estava trabalhando com outra coisa, com marketing digital, estava super bem. E daí, recentemente, veio um convite para trabalhar com um artista gospel, que quando eu recebi o convite, eu não sabia quem era o artista, porque não foi me falado. Eu falei para minha esposa, e aí? Recebi o convite para voltar para a estrada, mas é um artista gospel, o que você acha? Eu acho que você deve ir, vamos embora, pode ir, vai. Então, quando concordou, falei, pô, acho que pode ser que seja de Deus, né? Falei com o meu líder da igreja, da célula, e ele falou, é isso aí, velho, vai. Aí eu aceitei, aí depois que eu aceitei que eu descobri que o artista que era. E daí é o Theo Huber. Legal, bom demais. É um dos grandes artistas, né? Sim. Do cenário. Eu vi que eu vi que ele era grande, aí que eu vi que a música que eu ouvia nos cultos era dele. Falei, pô, animal. Aí eu fiquei muito feliz. E tô nessa estrada. Então eu voltei pra estrada agora, né? No mercado gospel, e tô adorando. Não, massa demais. Cara, é até legal, você falou já algumas coisas aqui que a gente já conversa com os produtores, e a primeira coisa que eu queria falar com você é sobre processo, né? Obviamente, né? E todo mundo tem a sua história, seus momentos e tal. Mas pegando um gancho no seu começo ali, né? Independente da maturidade que você tinha, deu para perceber que você sempre foi um cara antenado com as coisas, né? De percepção. Então, mesmo você sendo um hold, obviamente você já
antenado o que talvez um produtor geral, um produtor artístico fazia, e a vida foi te presenteando, obviamente, por causa do trabalho, em relação a isso. Quando chega, por exemplo, para você, você falou com jet lag, né? Essa abertura de não só fazer a parte geral, técnica, que era um padrão, mas tipo, colocar suas ideias em prática e falar, cara, olha, eu já vivi tudo isso aqui e se a gente vier para cá, funciona. Como é que é essa função diferente, mas tendo que cumprir isso aqui agora? Porque é uma outra responsabilidade, né? A gente sempre fala, quando o pessoal te dá liberdade, em busca que você resolva os problemas, obviamente, mas também com resultado. Como é que foi para você isso, assim, esse sentido de poder sair daqui, tô aqui agora, mas eu sei que a responsabilidade é maior, por exemplo? Cara, eu acho que, na verdade, primeiro que eu fico muito feliz quando eu tô num projeto que eles me dão liberdade, né? E principalmente na liberdade na parte artística, na parte criativa, porque eu acabei aprendendo a criar, a executar as partes técnicas. Então, eu sou um diretor de vídeo, tem vários clipes que eu assino como direção, vários DVDs que eu fiz como direção, vários projetos de session que eu assino como direção de vídeo, porque eu tive que aprender. Então, no processo todo, eu tive que aprender a fazer muitas áreas. Mas o que eu me sinto feliz e que eu gosto mesmo é de construir a parte da carreira artística do artista. Então, quando eu entrei no jet lag para fazer a função de produtor de estrada, beleza, já era uma beleza, é o meu trabalho. Só que quando me deram a oportunidade de poder fazer a parte criativa e artística, eu fiquei muito mais feliz. E a parte da execução ali, ela já fica muito no automático, saca? Então fica muito no automático. E daí eu tenho mais... fico mais apreensivo, mais ansioso em aceitarem as minhas ideias da parte criativa. Porque daí eu fico... Porque tem muito a ver com a opinião do cara, né? A minha parte como produtor de estrada não tem opinião. Ele não tem como dar a opinião dele entendeu? Se o cronograma que a gente está cumprindo vai fazer, tá certo, se não tá, se o voo... Não tem muito opinião, né? É uma coisa mais executável ali, tem que executar. Agora, a parte criativa, não. Se a gente pegar um projeto para fazer a produção artística e eu sugerir e falar assim, eu acho que, pelo que eu estudei, acho que tem a ver esse cenário aqui, a gente criar um cenário mais nessa vibe, né? Um figurino mais nessa vibe, uma pegada desse jeito. Aí você pode chegar para mim e rebater. Mas eu acho que na minha concepção seria isso, entendeu? Então eu ficava mais ansioso, mais apreensivo sobre isso. Mas eu gosto muito quando me dão essa liberdade. Inclusive até na galera do TEL, como a galera não conhecia o meu histórico, eles não fazem ideia que eu tenho conhecimento sobre um monte de coisas. Mas é uma equipe que, por exemplo, eu não dou palpite, não tenho liberdade de, por exemplo, dar palpite no show deles, na estrutura. Sacou? De falar assim, percebi que o público tá aqui nessa hora seria mais legal, seria uma coisa legal você fazer isso, fazer aquilo, aquilo outro. Embora eu tenha essa percepção, mas eu não tenho a liberdade. Entendi. Entendeu? Entendi. E daí tá tudo bem também, saca? Entendi. Tá tudo bem. Você falou... É legal que a gente vai conversando, a gente vai e volta nos assuntos o TEL, a gente vai falar muito do TEL ainda, sobre essa sua percepção atual, mas você falou também sobre essa questão no começo de responsabilidade, né? Você falou que você tinha uma função, mas não era responsável e por isso não conseguiu se manter ali. Aonde na sua vida profissional você consegue visualizar que, tipo, eu me tornei um produtor, tipo, eu estou capacitado para desenvolver um trabalho e aonde você percebe que as pessoas olharam um pouco diferente e falaram assim, cara, o Hugo era assim e agora o Hugo é um cara confiável. Porque a gente sempre fala do mercado sobre indicação, né? Como é que fulano chegou lá? Por indicação. Mas para ser indicado, precisa gerar resultado. Então, como é que foi isso para você, assim? Qual é o tempo, assim, que você percebeu que você mudou realmente, capacitado, gerando confiança para quem te contratava, por exemplo? Cara, eu acho que a parte do conhecimento técnico foi muito rápido. Na minha carreira, foi muito rápido ser reconhecido, né? Então, como alguém que domina as funções e a parte técnica e gera resultado nisso. Então, eu chegava num palco, já com o Bruninho Davi, chegava no palco, às vezes eram umas casas de show muito furreba, velho, muito pequenininha, muito zoado. E quando a gente montava o palco, parecia um palco de festival. Legal. Porque eu pegava a vassoura e varria,
né? Eu tirava lixo, eu tirava, sabe? Eu tirava as coisas. Eu arrumava, eu deixava bem feito aquilo lá. Então, a parte técnica foi muito rápido essa virada de chave, das pessoas falar, pô, o Hugo é, né? Tanto que o nome do meu programa, do meu canal, virou O Produtor, porque as pessoas falavam, cara, o Hugo é o cara, né? Então essa expressão o cara, eu transformei em o produtor. Não é mais um produtor, é o produtor. Exato, né? porque é o cara que sabe resolver a parada. Tem um diferencial Exato, ali. Né? Exato. Então assim, a parte ali técnica foi muito rápido. Na virada de chave foi muito no início da minha carreira, eu já consegui fazer essa parada. Só que eu me vestia errado, eu me comportava errado. E eu só comecei a ser respeitado pelos artistas maiores, para receber convites maiores, aí já foram uns 8 anos de carreira. Sacou? Quando eu realmente me mudei para São Paulo. Você tinha um jeitão mais despojado antigamente, Era né? muito mais, porque assim, ó, eu era solteiro, tava na pegada de fazer festa, e eu fui sócio de um artista, de uma banda, que era um Bela Show. Então eu me considerava empresário, eu era empresário, e eu também executava, no dia do show, eu executava a função de show. Só que eu também executava a função de empresário, porque ao mesmo tempo que o show que eu fechei, que eu vendi, né, daqueles artistas, o contratante estava lá, mas durante a tarde, na passagem de som na montagem, eu estava lá vestido de camisa preta, só que à noite eu estava lá como empresário, mas eu também tinha que fazer a função de produtor. Então, às vezes, eu estava com uma roupa de empresário ou de artista, então usava uns regatão, aparecendo os peitos. Cara, era style, sacou? Só que não era respeitado como produtor. Quem te olhava jamais ia achar que você era o produtor. Que eu era produtor. Embora na cidade, todo mundo sabia porque me conhecia. Mas quando eu vim para São Paulo, eu entendi que não era. Então, os primeiros shows com o Ivo, eu ia também me vestido como antigamente. De bermudão, de camiseta regata. Só que eu comecei a perceber que eu tava perdendo o respeito. Não que eu tava perdendo o respeito, é porque os lugares que eu tava indo, eu comecei a me sentir mal vestido daquele jeito. Eu falei, não, eu preciso ser mais profissional. E daí eu lembrei tudo do treinamento do Zé e tudo mais, e eu passei a vestir preto, né? Então, pronto, acabou. Calça preta, camiseta preta, ponto, acabou. Não falha, né? E daí comecei postura séria, postura, né, ereta, né, sem beber mais. Daí eu não, né, eu já estava prestando serviço. Então, enquanto eu era sócio, quando eu morava em Campo Grande, eu bebia, fumava maconha, e tudo isso à vista das pessoas. Entendi. Eu achava que isso era legal. Eu estava vivendo um lifestyle, eu não estava vivendo uma profissão, com uma carreira, né? Quando eu vim para São Paulo, que eu comecei a notar, falei assim, caraca, o cara tá pagando meu salário, meu aluguel. Eu preciso gerar respeito, eu preciso me portar como alguém, isso. Então foi onde que virou a chave, sacou? Né, a Super Combo, comecei a lidar com pessoas, contratar shows mais e estar com pessoas que tinham um ano de carreira, como o Eduardo Pepato, o Rodrigo Guess, caras que já estavam na estrada há muitos anos fazendo muita parte, e eu chegava, eu falei, não, eu não posso mais me vestir assim, cara. Eu não posso mais estar assim, me portar assim, né? Eu fui mandado embora do Bruninho Davi, depois de uns 3 anos de banda, pelo o Teófilo. Ele me chamou no escritório dele e falou, cara, você tá sendo mandado embora porque você não sabe se comportar, velho. Que loucura. Isso aqui é uma empresa, mano. Isso aqui é uma empresa. Tem contratante. Meus contatos, eu vendo shows do Bruno Davi para os meus contatos do Michel. As coisas que eu fazia com o Michel lá atrás, as coisas pequenas, que o Michel não cabe mais, eu tô colocando... Só que vocês estão indo lá e vocês estão achando que é festa. Eu fui mandado embora. Que loucura. E na época, eu fiquei bravo. Só que hoje eu falo assim, eu faria igual. Eu ia me demitir. Eu demitiria qualquer funcionário que eu contratasse que fosse daquele jeito, eu acho que eu nem contrataria. Nem contrataria. No primeiro show que o cara fosse daquele jeito, se comportasse daquele jeito, eu ia chamar a atenção do cara e falar assim, irmão, isso aqui é trabalho, cara. Cara, eu já vi, pegando um gancho, eu já vi você comentando dentro desse assunto. Você acha que talvez o fato de vocês terem crescido juntos, a amizade atrapalhava? Com certeza. Não, com certeza. De achar que era parte, assim? Com certeza. Tipo, porque, até falando hoje, indo já um pouco para frente, o nosso mercado gospel, né? Eu até volto a falar, né? Pra galera do gospel existe 2 mercados, né? Pra galera do secular é um mercado só de música, né? Enfim, mas já que existe a nomenclatura, vamos usá-la, né? Eu vejo muito isso, cara, nesse nosso vamos usar segmento, aonde a galera o artista começa a tocar e tem a banda.
E, cara, na maioria das vezes, o artista vai crescendo e a banda não acompanha profissionalmente o artista. E o artista, talvez por dó, porque começou e tal, quer manter isso aqui e vai chegar uma hora que atrapalha, e os caras começam a atrapalhar. Então, isso com certeza te atrapalhou, então, né? Tipo... Com certeza. É porque o cenário do secular, principalmente a gente falando de sertanejo, que foi onde que eu tive as primeiras experiências, e hoje também, quando eu olho no secular do rock, da MPB, eu acho que é muito mais ainda profissional do que o sertanejo. Porque o sertanejo só se profissionalizou na organização dele, mas ele ainda paga mal, ele ainda contrata pessoas que não são capacitadas. Você não vai ver o Seu Jorge ou qualquer um desse nível contratar um técnico, ou um produtor, ou um músico que não seja muito gabaritado, sacou? E que vai ganhar muito bem, sacou? Você não vê isso, né? Então, esse cenário rock, MPB, Pitty, Jota Quest, qualquer um desses, os caras são muito, muito conceituados, a equipe que trabalha, né? No sertanejo ainda nem tanto. Você vê ainda pessoas que estão começando na carreira, você vê pessoas que ainda não sabem as suas funções. Mas na época, mesmo assim, já havia uma grande diferença. E por conta de eu ter amizade com os artistas, tenho certeza que era isso que me atrapalhava. Porque quando eu comecei, igual eu te falei, quando eu comecei a trabalhar com outros artistas que eu não tinha mais amizade, era simplesmente por contrato, eu tinha que me comportar de outra maneira, sacou? E eu acredito, Thiago, que o que me fez chegar onde eu tô e o que vai continuar me fazendo chegar em outros lugares que eu ainda nem sei quais são, é a postura, sacou? É saber ficar quieto na hora de ficar quieto, é saber falar na hora de falar, é saber o que falar. Ué, esses tempos atrás, e você já percebeu que eu não tenho vergonha de falar das minhas falhas, né? Esses tempos atrás eu entrei no TEL, sei lá, no terceiro show, eu tive um problema de relacionamento lá, que o próprio Theo, o artista, chegou e teve que me dar um ralo, né? Por conta de como eu me portei, como eu conduzi aquela situação. E eu errei, cara. Tava errado, ponto final. Eu, como produtor, tava errado. O jeito que eu falei, o jeito que eu me comportei, tava errado, sacou? E a gente erra até agora, mas eu acredito que o que mais faz a gente chegar em lugares longes é a nossa postura. Eu acredito. Ensino isso para os meus alunos, porque a parte técnica, se falhar, acho que passa. Se você tiver ali, tá tocando lá, sabe, sei lá, alguém subiu no palco e você não conseguiu tirar, ou, sei lá, teve uma falha no camarim que não veio do jeito certo, uma falha de logística, acho que passa, porque meio que tem muito show, vai passando. Agora, o seu comportamento, sua postura, eu acho que não passa, ela fica, bate no peito do artista, bate no peito da equipe, fica, né, a equipe fica remoendo. Você representa todo mundo, né? Literalmente. Exato. Isso, né? A parada não é sua, mas você representa. É muito doido isso, né? A gente pensar, né? Que não é seu, mas você é o cara que representa. Você é o capitão da parada, né? Exato. É muito louco isso. Mano, e o que te fez dar essa pausa? Você pausou antes da pandemia ou você pausou por causa da pandemia? Porque eu falo assim, a estrada é muito viciante para quem vive nela, né? E a sua vida inteira você esteve na estrada, os projetos e tudo mais. Tipo, o que te fez parar? E, obviamente, já para você entrar dentro desse assunto, porque você foi para um outro mercado dentro da música, né? Literalmente. Como é que foi essa transição para você? Então, o que me fez parar foi realmente a minha conversão. Certo. O falar com Deus, o estar mais próximo e entender que aquele ambiente não era para mim. Sacou? Então, isso que me fez. E ele é tão bom que ele me deu essa palavra de que eu ia sair. E daí, depois que eu tive esse caso, essa situação no banheiro lá, que eu tive a conversa com ele, eu cheguei pra minha esposa e falei, né, com um balde na mão, as coisas, saí do banheiro lá, tudo banheiro molhado ainda. Eu vou sair da estrada. Deus falou comigo que eu vou sair da estrada. Ela ficou desesperada, porque era a nossa vida, era o nosso ganha-pão, sacou? Eu ganhava bem no jet lag. Já estava num momento bom da carreira. Eu ganhava super bem. E dela falou, como que você tá louco? Como que você vai sair? Eu falei, eu não sei o que Deus vai fazer, mas ele falou que eu vou sair. E daí, daquele dia em diante, eu comecei a tentar sair. Eu queria pedir as contas. Só que nunca dava. Nunca dava uma brecha para eu pedir as contas. Até que um dia o artista me mandou embora. E quando ele me mandou embora, eu ganhei um acerto. E eu ganhei um acerto que me pagaria os meses, o meu salário durante 6 meses.
Foi onde que eu conheci o marketing digital. Uhum. Eu conheci o Érico Rocha, conheci o marketing digital. Eu falei, pô, agora eu consigo. Então, eu tenho 6 meses para aprender a usar a fórmula de lançamento, aplicar isso e começar a faturar e ganhar dinheiro para pagar as minhas contas, minha vida. E foi isso que aconteceu. Lancei o meu curso, apliquei a fórmula de lançamento no meu curso, comecei as primeiras turmas, entendi que é a mesma coisa que produção. A pessoa que faz lançamento e um produtor que é um produtor, que sabe fazer evento, e a internet, o marketing digital, é a mesma coisa. O que você tem que fazer? Evento. Você faz um evento online e vende isso aí, sacou? O produtor de evento é a mesma coisa, nós que somos produtores é a mesma coisa. Você tem que chamar as pessoas para estar no evento, então você tem que anunciar e fazer com que as pessoas queiram ir naquele evento, paguem para ir naquele evento, assistam o seu show, né, e continuem consumindo aquele artista. O marketing digital era a mesma coisa. Então eu vi que era isso, falei, cara, se existe essa possibilidade, eu vou abraçar essa parada. E entrei de cabeça no marketing digital e, pô, de lá para cá, foram uns bons milhares de reais faturados com lançamentos. E mudou a minha vida profissional, minha vida financeira. Já aproveita e faz o merchan aí já pra galera já. Tem o curso, né? Não, tem o programa O Produtor, de épocas em épocas a gente abre turma. Né? O arroba é O Produtor, né? O Produtor Hugo. Legal. Né? E, então, de qualquer maneira, quem é produtor, quem quer começar como produtor ou produtora e realmente quiser aprender a ser produtor de banda, de estrada para trabalhar com artista nacional, tem lá, só seguir lá no meu perfil, que o cara consegue entrar a qualquer momento no curso. Mas de épocas em épocas eu abro uma turma com vantagens maiores. Legal. Né? E foi isso que eu aprendi a fazer com marketing digital. Né? Então foi onde que eu comecei a gerar conteúdo na internet. O Pilão, que era produtor junto comigo no Jetlag, ele via que eu reclamava muito na estrada, que os produtores não sabiam fazer nada, que a produção local não sabia fazer, os produtores dos outros DJs não sabiam nada, tudo amador, tudo... E ele, Hugo, para de reclamar, velho, começa a ensinar essa galera. Pô, em vez de ficar reclamando, ensina, muda alguma coisa. E ele, pô, é verdade, velho. Então, em vez de eu ficar reclamando que a galera tá amadora, eu vou ensinar a galera do mercado, né? Fiquei receoso, porque eu era alguém que não era tão grande no mercado, tinham outros produtores muito maiores que eu. Só que eu falei, cara, quer saber? Esses maiores não estão nem aí para ensinar os outros. Eu vou ensinar o que eu sei e vai ter gente que vai querer aprender, sacou? E comecei nessa vida. E isso me levou para outros lugares. Isso levou a gente a se conhecer, porque através do meu Instagram, que você me chamou, sacou? E muitas outras pessoas foram assim na minha vida, né? Por conta disso. Então eu acredito que realmente foi Deus, cara. Então eu saí da estrada do mundo secular por conta da minha conversão e essa transição foi muito natural, porque eu tive a bênção de Deus de me dar 6 meses de salário para eu poder aprender e começar a faturar. E eu realmente aprendi, comecei a faturar e passei a viver só de lançamento. Então quando eu volto agora para a estrada, já não é mais a minha renda principal. Legal. Né? Mas, a partir do momento, cada vez mais que o Theo for tendo mais shows, vai acabar sendo dividido de novo, né? Vai entrar na balança ali de novo, embora o escritório já meio que anda sozinho, né? Então é isso. Não, legal. Você tá há quanto tempo agora com o Theo já? Tem quanto tempo que você tá lá com ele? No dia que a gente tá gravando esse podcast, deve estar uns 2 meses, 3 meses, que eu comecei no final de maio. Legal. Né? A gente tá gravando aqui no final de julho. Então é isso, 2, 3 meses. A gente está até falando sobre comparação, né, de mercado, né? Obviamente, o trabalho sempre vai ser o mesmo, obviamente, isso tudo, mas se a gente fosse colocar, assim, talvez na ponta do lápis, assim, acho que não, desafio, talvez, né? Tipo, o que você está vendo diferente, sei lá, se tem coisa diferente, se não tem, qual que é a sua primeira impressão, assim, nesses 2 meses, assim, dos desafios, talvez, dentro do nosso segmento, assim? Profissionalismo. Eu acho que essa é a palavra que é grande diferente, né? A grande diferença. A falta dele. O segmento gospel é menos profissional do que o segmento secular. E quando eu falo profissional, por exemplo, os músicos, não é que eles não tocam tanto quanto os outros. Eles sabem tocar muito bem, mas a falta do profissionalismo de quê? De saber se portar como um projeto, como uma empresa, né? Então, se vestir como você está numa empresa, se portar, a hierarquia de um projeto. Sim. Então, no gospel, eu sinto que existe a falta dessa hierarquia ou a falta do entendimento da hierarquia, sacou? Não é nem a falta da hierarquia, porque a hierarquia continua existindo, ela só não tem o entendimento. Então, você chega num projeto secular,
Tem hierarquia lá. Artista, empresário, tem a mesma hierarquia, são os maiores, depois tem a produção, tem escrito, entendeu? Cada um. Então, você não vê alguém que está numa hierarquia mais baixa se você está numa equipe técnica. O hold, o técnico de luz, o técnico de som e tem um produtor técnico. Todo mundo sabe que eles têm que prestar continência para esse produtor técnico, ponto final. Se o produtor técnico falar assim, ó, hoje a gente vai precisar montar, passar o som, desmontar, porque uma outra banda vai montar e depois na hora do show a gente vai ter que montar. Ponto final. Você não vai ver hold técnico reclamando. Sim. Porque o produtor técnico falou isso. Sacou? Se o produtor musical de um artista secular falar assim, ó, pra banda, hoje a gente vai fazer esse aqui, ó, o artista pediu, a gente vai fazer esse show com essas notas, com esse repertório, essa sequência, tá aqui pra vocês, estão estudando. Vai estudar isso aqui. Você não vê nego reclamar. Sacou? É trabalho, né? É um trabalho, ponto final. Ó, hoje à noite vai ter, o artista pediu pra tocar uma música nova, é essa aqui, ó. Você tá lá no hotel, se vira e vai aprender a tocar essa música nova, que na hora do show vai ter, sacou? E o produtor, o diretor musical vai lá fazer o VS lá dele, ponto, sacou? No gospel, né, nos projetos que eu tenho visto e tudo mais, eles têm mais liberdade, assim, eles são mais... Saca? Vale a pena te ressaltar, só pra galera também, desculpa te cortar, você tá 2 meses com o Theo, mas porém o Theo é um cara que faz muito show. Sim. E você tá encontrando com muita banda e muitos artistas na estrada. Então esse pensamento é legal. Exato. A partir daí, né? Não é só do meu artista, obviamente. Né? É mais assim... Modo geral, né? E isso não tô falando que seja errado. Sim. Tá? Tô falando que é uma cultura. Sim. Né? É uma cultura. Então você vê que existe essa cultura. Só não sei se vai fazer bem pro gospel começar a ter esse profissionalismo ou se não, sacou? Eu não sei se em algum momento vai, mas eu acredito que como pelo andar da carruagem, que está se profissionalizando, muita coisa está mudando também no cenário gospel, eu acho que vai acabar tendendo para isso. A gente está tentando mudar pouco a pouco, né? Essa porque questão. Os artistas gospel estão começando a ter mais shows, estão começando a entender que a estrada, a logística conta muito, então, né? Eles vão começar a catar mais as orientações do produtor. Eu acredito quando tiver... que vai ser muito pela dor, de verdade. Assim, igual a gente estava até comentando aqui, almoçando junto, comentei, igual eu falei, né? Se fosse num show secular, por exemplo, você tem um show, vamos supor, eu ia falar Thiago e Hugo, tinha uma dupla sertaneja. Bom nome. Tipo, sei lá, Israel e Theo, né? Tipo assim, é normal que os dois produtores se comuniquem antes para acertar tudo que vai acontecer naquele palco, porque o palco é dos dois. Sim. Então é o melhor pros dois. E a gente tava até contando, tive uma experiência recentemente com um outro artista e tal, que os caras apareceram de última hora, enfim. Infelizmente, mano, e eu vou te falar, eu não falo isso rindo, me dói. Dói. Porque, cara, tipo, ela tá levando, o outro artista tá levando a arte, também seria legal, mas por incompetência talvez, ou menos interesse e tal. Porque eu sempre falo o seguinte, da mesma forma que o Hugo era hold, foi mandado embora, você podia ter ficado na sua casa, né, feito qualquer outra coisa da sua vida. Não, você correu atrás porque era aquilo, você se profissionalizou. Exato. E a vida foi dando oportunidades, você foi sendo visto por causa da sua responsabilidade. Ponto. Cara, eu acho que quando alguém assume alguma responsabilidade, ele tá dando a cara a tapa ali para fazer acontecer aquilo. Se ele não sabe, ele pergunta. Então, eu vejo muito esse... Não sei se é uma junção talvez de medo e responsabilidade da galera do nosso segmento, porque acha que não existe diferença, por exemplo, de você vir para uma igreja pequena, uma igreja média e um show, por exemplo. E são cenários completamente diferentes. Envolve aquilo que você falou, você fazia Bruno e Davi, chegava numa casa de show pequena, mas você usava daquilo não como desculpa e transformava aquilo ali, que até o dono devia olhar e falar, caramba, isso aqui é meu mesmo, né? Mas tipo rolava assim, isso, justamente rolava isso. E no TEL, por exemplo, hoje, já está começando a rolar esse feedback. Né, as igrejas, os pastores chegam e falam assim, olha, cara, a gente recebe muitos artistas grandes, pô, primeira vez que eu vejo uma equipe tão profissional assim, legal, sabe? Top. E é o nosso papel, é o meu papel, sacou? Então eu acredito que daqui a pouco o cenário inteiro vai perceber, quando o produtor mandar um cronograma, porque quando eu mando o cronograma, né, o meu cronograma está escrito lá, o intervalo de dormir, eu sugiro que ele durma. Uhum. E os caras não estão ainda não aceitam, eles fazem a vida deles. Só que daqui a pouco eles vão entender que eles vão precisar aceitar aquela sugestão de dormir, sacou? Aquela sugestão de horário de voo. Por que eu decidi aquela logística? Se a gente vai voltar do show, é melhor entrar na van e ir embora agora do que dormir no hotel. Sim.
sacou? Porque lá na frente isso vai gerar um problema de cansaço para as pessoas que a gente já visualiza. Nosso papel é esse, né, Thiago? Sim. O nosso papel é Com olhar certeza. e falar assim, cara, a melhor coisa que a gente tem para a equipe geral, não é para um nem para outro, né? Só que ainda, agora é indiferente, tanto do secular quanto do gospel, quem está lá na sua função não consegue ver qual que é a nossa função, que é fazer o meio campo para todo mundo. É. Então, muitas vezes, hoje pro hold ou para a equipe técnica ficou difícil. Aí os caras vão achar que o produtor é um monstro. Nossa, é um monstro, que a gente ficou sem tomar banho, deixou a banda no hotel tomando banho e ficar lá sem fazer nada, e eles nem vieram passar o som. Mas eles não conseguem ver que isso não era possível naquele momento e que em algum outro momento a banda, nossa, que produtor horrível, que deixou a gente chegou direto do voo, foi direto pro palco e a gente nem tomou banho pro show de hoje. Que logística horrível, por que não pegou um voo mais cedo? Mas não consegue ver que às vezes o voo mais cedo era muito mais caro. Né? Não consegue saber a diferença, né? E é isso que é esse grande lance. Então, a diferença eu acho que é essa. O mercado gospel ainda falta chegar no profissionalismo do mercado do secular. Isso a gente comparando ao sertanejo, que ainda é médio, mas em comparado ao rock e MPB, é muito longe, Thiago. Né? Tá muito longe. Até esse final de semana a gente encontrou a equipe do Ira. Cara, é muito longe. Mas muito longe, sacou? Porque é um nível de profissionalismo. Você consegue ver até pela idade dos caras que estão lá. Você vê os holds que estão lá, o hold tem mais case do que o baterista. Porque tem case de um monte de coisa, porque eles trocam corda todo show, velho. Arruma, lutearia, os caras são luthier, não é um cara que fica ali só passando o cabo. Não que quem passa o cabo seja menos importante. Mas ele não tá ali pra isso, ele tá ali pra, sabe, fazendo o trampo dele é muito maior, sabe? É muito mais profissional, né? E cumpre regra, uniforme, rotina, sacou? E é isso aí. Você falou até sobre essa questão, né? De um dia ser bom para um, tão bom para outro. Teve uma vez que... Duas situações que é bem engraçado, assim, pra gente entender essa questão de equipe, né? E gerenciar isso. Eu lembro até hoje que um cara comentou, assim, num grupo, assim, de equipe, assim, falou assim... Pô, quis tirar onda, né? Falou assim, caramba, velho, que frio. Nem pro produtor me avisar, né? Aí eu fui lá no cronograma lá, aí eu printei só a parte assim, ó, né? Transporte e embaixo, clima. Não acredito. Aí tava assim, eu só printei, aí eu botei um joia assim, né? Aí... Não, então, são informações às vezes que a galera fala, direto eu gosto de postar cronograma, pra galera entender. Cara, cidade, data, evento, KM do aeroporto pro hotel, do hotel pra igreja, o clima. Eu tive uma professora, assim, no secular trabalhando, foi a Marcinha. Eu lembro até hoje que o pessoal falou assim, Thiago, você vai trabalhar com ela é muito difícil de lidar. Mas sabe aquela pessoa amorosa, que quem não conhece fala que é muito brava, mas, cara, ela me dava cada esporro. Mas hoje eu trabalhei 2 anos com ela, basicamente, cara, foram lições, assim, cara, que eu falei, cara, eu sou outro depois de passar pela mão dela. Porque são detalhes, parecia que ela tava te prevenindo. Cara, coloca, porque é melhor ter do que faltar. Então eu lembro até hoje também, falando sobre sair de equipe, né? Sobre esse profissionalismo, né? E essa hierarquia de equipe. Eu escutei um dia um hold falar assim, já no gospel, uma equipe grande que estava trabalhando. Pô, meu sonho, cara, era... acho que ele, sei lá, deu a chave errada. Então, não, esse aqui não é seu, não. E era um quarto single. Falei assim, e o dele era um duplo. Ele, não, meu sonho é ficar num single. E eu escutei aquilo e fiquei quieto. Num outro dia, numa outra oportunidade, todo mundo entrou, eu cheguei nele e falei assim, mano, tá aqui, ó. Quarto single pra você hoje. E era um cara que trabalhava bem. No outro dia, ele chegou 20 minutos atrasado na van pra ir embora. E eu quase perdi o voo. Aí eu bati e falei, tá vendo que você não pode ficar num quarto single? Aí ele me olhou assim, eu falei, cara, é justamente isso, entendeu? Então, isso aí que você falou sobre hierarquia, eu acho muito interessante e pelo menos é uma das dificuldades que eu mais encontro, assim, talvez, do nosso segmento. Porque o nosso segmento, por exemplo, se você pegar, a gente tem poucos escritórios. Tá. Então, por exemplo, o escritório que atende o seu artista, por exemplo, que é a M7, por exemplo, que é o Rony. Excelente, maravilhoso. Eu sou um escritório, por exemplo, com a Agenda Produções, mas talvez 60%, 70% é a mãe, é o irmão,
que não sabe nada do mercado e tá lá fazendo alguma coisa. E aonde eu falo que isso é um problema? Porque aí você vai... o artista que a mãe tá cuidando tá estourado, por exemplo. Tá cobrando lá um cachezão. Você, talvez, é um pouco menor desse artista. E aí o pessoal tira como referência o que esse artista faz. E se você vem com profissionalismo exigindo, o cara fala assim, mas calma aí. Fulano nunca pediu isso, por que você tem que pedir? Cara, e isso é uma faca no meu coração, assim, quando eu falo de mercado. Porque a galera que tem muito e devia estar dando exemplo, não dá. Não dá. E aí chega a galera que quer trabalhar bem, quer fazer coisa bem e fala, tipo, então isso... Mas isso aconteceu com o sertanejo. E eu vivi essa mudança do sertanejo, né? Porque eu tava lá em Campo Grande, eu via o sertanejo universitário despontar e eu vi que eram pessoas que começaram a ser empresários desses artistas, pessoas que eram donos de propriedades, dono de gado, empresários, que não eram empresários do ramo musical e começaram a empresariar grandes artistas. E fizeram errado. Só que o fato da música deles e o mercado ter girado tão rápido fez com que eles precisassem se profissionar. Por quê? Porque eles começaram a receber processos de pessoas que estavam trabalhando, acidentes de van, acidentes de ônibus, começaram a ter processo. Então, ele precisou se profissionalizar. Hoje, o gospel, eu vejo que isso vai acontecer. E é muito rápido. Por quê? Porque um tempo atrás, os artistas... Primeiro que quase não se consumia uma igreja comprar um show de um artista para fazer culto. Sim. Quase não existia isso. Não, isso aí há 10 anos atrás não existia nem... Isso é de agora. Era loucura. Mesmo eu não sendo convertido, eu sou estudioso do mercado, então eu fui atrás de saber, de ver como que era. E não acontecia. E hoje acontece direto. Direto. Por exemplo, Lagoinha, caraca, velho, Lagoinha... traz muitos artistas, muitos pregadores, muitos pastores para agregar nos cultos dela. E são cultos, né? Às vezes não são nem conferências e tal. A palavra cachê já se tornou normal no nosso meio, já, literalmente. Né? E o show também, porque antes ainda se fala ministração. Mas o show já começou a virar a palavra Pegando que tá um parênteses dentro. que você está falando, é muito legal, porque, cara, mudou tanto esse segmento, porque antigamente era só culto e show, para alguns que poucos faziam shows. Hoje não, hoje as igrejas, elas se tornaram megas estruturas. Então, cara, quando você vai numa videira, cara, videira tem um painel 180 assim de 20 por não sei quanto, que nenhuma casa de show tem, tipo assim. Então, as igrejas se tornaram megas estruturas com super eventos, com bilheteria, e isso é maravilhoso, eu acho que acrescenta muito, porque tem o pentecostal que pode ir na terça-feira, tem o cara que curte o tel na quarta, e o outro, ou no mesmo dia tem 3 artistas. E, cara, isso é maravilhoso. Então, eu acho que a gente realmente, concordo com você, a gente está se permitindo vivenciar isso, talvez, esse crescimento, né? Porque as prefeituras antes só faziam quem? Só fazia diante do trono. Só fazia os mais antigãos, sacou? E hoje tá fazendo um monte de gente, tá fazendo prefeitura e prefeitura... Então, você pensa assim, não só o artista tá fazendo prefeitura, mas as prefeituras estão comprando. Olha o cenário do mercado. A prefeitura tá comprando o artista gospel. Sim. Outro dia, inclusive, até quando eu tava fazendo jet lag ainda, eu tava fazendo exposição em Araçatuba e no domingo era Gabriela Rocha. Que legal. No sábado a gente fez Luan e jet lag, no domingo era Gabriela Rocha. Sacou? Ou seja, na exposição já está tendo, a prefeitura, a cidade já está entendendo. Fala, velho, existe um público muito grande. Sim. Vamos fazer o evento dessa galera. Então, automaticamente vai se profissionalizar muito rápido. E eu acredito que quem não estiver antenado vai perder. Com certeza. Sacou? Porque eu já acredito, você pode saber mais, mas eu já acredito que, inclusive, músicos, a gente está falando de um mercado gospel onde que é muito valorizado o músico, né? A gente sabe disso, que no mercado gospel a valorização do músico é muito grande. São poucos, entre aspas, né? São poucos músicos que estão ali no hype e todo mundo conhece eles e tá ali. Mas mesmo esses já passaram por gigs que foram mandados embora para entrar um cara mais antigo que sabia fazer do jeito que era preciso. É verdade. Né? Eu não sei quem, mas eu sei que já existiu. Sim, com certeza. Eu sei que já existiu um monte. Inclusive, se um artista cristão, gospel agora, estiver crescendo, fazendo com o ministério de louvor da igreja dele, e ele estourar uma música grande e a banda não for o nível, vai ser mandado embora e vai entrar os caras. Então isso já prova que o profissionalismo vai ter que vir, velho. Agora não é mais só tocar. Agora vai ter que se adequar ao projeto. Se adequar à estrada,
Porque a estrada, o que mais pega, a gente sabe disso, o que mais pega na estrada não é a função que você exerce, é o profissionalismo que você tem desde a hora que você sai de casa até você voltar. A gente vai conviver muito mais horas no convívio do que em cima do palco fazendo o que a gente tem que fazer. A gente sempre fala muito isso, cara. Às vezes você tem um músico muito bom, ou um técnico muito bom, enfim, um membro de uma equipe muito bom, só que ele é muito ruim de relacionamento. Às vezes você vai preferir tirar o cara, trazer alguém que não tenha tanto conhecimento desse cara, mas que seja muito mais bom de grupo, que você consiga moldar ele, do que manter um cara como esse dentro, de verdade. E se o cara é profissional como eu, por exemplo, como que eu sou o meu profissional? Eu não falo. Eu não sou alguém que fica falando e entrando no assunto toda hora, porque eu sou profissional. Às vezes eu até queria entrar no assunto que você está conversando, só que eu não vou lá entrar no assunto, porque eu sou profissional, sacou? Falo, não, agora eu não preciso. E isso eu venho me policiando todos os dias, Thiago, porque eu já fui mandado embora por conta disso. Você acha que vai chegar uma hora que, no modo geral, para a gente entender, ou para o mercado entender, né, o segmento entender esse profissionalismo, o artista vai precisar entender que ele precisa, tipo, não andar na van com a banda, ele não pode ir no mesmo voo para entender isso aí? Ele vai ter que fazer isso. Cara, eu tô te falando porque eu tenho alguns projetos que eu vinha falando isso aos poucos. Eu não tô falando que tira a amizade com fulano tal, não é isso. Mas, por exemplo, eu tenho um único projeto hoje que o artista não tá em nenhum grupo e, mano, é a coisa mais saudável do mundo isso, cara. De verdade. Então, por exemplo, o artista, não, eu quero jantar com a equipe depois, é uma escolha. Mas ele não tá no WhatsApp, um exemplo, de zoeira da equipe, por exemplo. Ele não faz parte daquilo. Sim. Ele tá concentrado em outra coisa aqui. E foi a melhor coisa que, assim, mano... Você acha que vai ter que existir essa separação? Eu acho que vai ter que existir, assim como no secular. E vai ter gente que vai sofrer, vai achar que tá virando estrela, mas vai ter gente que vai se adaptar e vai entender, sacou? Vai ter gente que vai se adaptar e vai entender e vai falar assim, pode crer, é isso aí mesmo, sacou? Porque eu sou amigo dele, sou amigo, mas no trabalho eu não sou amigo. Sim. Eu sou funcionário. E isso ainda não tem. No secular tem. Sim. Por mais que você seja amigo do artista, na hora que você está trabalhando, você é funcionário. E tem que entender, cara, porque na hora que der um problema X, você vai processar o artista como funcionário. Você não vai falar assim, agora ele é meu amigo, então ele ficou não me pagou, agora eu vou cobrar ele como amigo. O cara vai entrar na justiça como funcionário. Então na hora de cobrar você é funcionário, na hora de ser amigo você... Entendeu? Então vai existir isso aí, assim como vai acontecer algum... Cara, você tá falando uma parada muito engraçada. Engraçada assim no modo de falar, né? Porque eu tô lembrando aqui, ontem um brother meu tem uma história na música muito legal nesse segmento cristão. Ele me ligou e falou, cara, eu tô saindo de tal projeto porque, cara, eu não tô recebendo o que eu acho que é digno de receber. Aí depois eu parei pra pensar, falei, caramba, mano, esse cara realmente ele já fez tanta coisa, cara, assim, a imagem dele, o release dele é respeitado. E realmente, o cara não condiz com o que ele tá aqui, não. Mas aí eu perguntei pra ele, eu falei, cara, mas você tá aí tem tanto tempo, cara. Eu falei assim, por que você tá se condicionando a isso, então? Porque existe uma postura, calma aí, então. Porque se eu recebo X aqui e, tipo, eu não posso ficar reclamando que eu tô recebendo, porque eu aceitei estar aqui, entendeu? Então, eu acho que realmente, assim, essa questão do mercado, ela falta muito esse entendimento da hierarquia, realmente. Eu sou o melhor amigo do fulano, mas aqui realmente não. Eu falo até por mim, cara. Tem assuntos, por exemplo, às vezes eu tô com o Israel, por exemplo, assim, que é o artista que eu mais viajo da produtora, porque tem muito tempo. Cara, ele tá sentado, por exemplo, às vezes com uns líderes, assim, que eu sei quem são, eu conheço todo mundo. Cara, eu nem sento perto, mano. Deixa o cara, é o momento dele como, sei lá, chefe da parada dele, com os contratantes, são os pastores e tal. Não tem por que eu estar ali, de verdade. Não precisa. Ou às vezes o líder é mais amigo seu e dele e chamou você para ficar conversando. Também tem, entendeu? Acho que a gente tem que saber o nosso lugar ali. E a gente, como produtor que tá do lado do artista, a gente também tem que se permitir estar nesse lugar ali e dar a bola pro cara que tá ali também. Porque esses grandes líderes, seja grandes líderes ou contratantes, ele também quer ser
bajulado. Com certeza. E a gente tá ali também pra bajular. Então, quando ele vem assim, né, acontece muito isso. Nossa, muito bom o trabalho de vocês, não sei o que. A gente também tem que dar a contrapartida e abrir a boca, né? Com certeza. Porque se a gente também fica quieto, não abre a boca e fica ali, numa postura, aí tá errado essa postura, né? Então a gente também tem que ser simpático naqueles momentos. Mas eu acredito muito nisso. O elogio para casa, o Exato. elogio pela recepção, o elogio para tudo. Mas eu acredito que vai acontecer isso. Daqui a pouco vai se ter como o artista é. Ou o artista vai levar algum amigo para ele poder se sentir mais bem, ou ele vai usar o produtor dele mesmo como um amigo. Sim. Sacou? Porque os outros músicos e banda e equipe vai acabar perdendo esse contato, porque senão ele vai perder o profissionalismo desses caras. É verdade. Então você não vê um artista grande sendo muito amigo do cara. Ele pode até achar, não, acabou o show durante a semana, ou vamos jantar lá em casa. Aí os caras vão jantar. Mas você vê que não existe muito isso. Porque perde o respeito, cara. É verdade. Sacou? Imagina você vai ficar brincando, você fica brincando na van com um artista, de bater na cabeça dele, de dar o peteleco na orelha dele. Cara, e é muito louco isso aí, porque aonde existe cobrança, eu acho que você consegue manter a régua sempre alta, cara. E a pessoa te respeita muito. Eu falo assim, hoje, uma das equipes técnicas que eu administro são muito amigos meus. Tipo assim, amigos de trabalho e tal, uns mais outros que outros, mas existe um respeito muito grande. E quando o cara faz um show, esse dia até brinquei com o iluminador, cara. A gente fez um show muito bom, mas parecia que ele tava assistindo um jogo de futebol, tava viajado, tipo assim, os blackouts não tava sincados e tal. E ele é muito bom, conhece o show inteiro. Eu cheguei nele e perguntei, mano, você tá bem? Tipo assim, no outro show, ele, cara, assim, matou tudo a pau. Cheguei no microfone de comunicação, eu falei, bem, parabéns, mano, excelente seu show hoje. Falei, tal. E é muito doido isso, porque a equipe consegue te respeitar. Sim. Quando você puxa, mas ao mesmo tempo elogia, você vai segurando e tal, mostra pra ele igual, parece uma brincadeira, deixar o cara dormir no quarto sozinho. Eu sabia que ele ia atrasar, mas eu precisava mostrar pra ele que não é bom ele estar sozinho. É bom ele ter um cara que pode acordar ele pra ele não perder o horário. Então essas coisas são... Mas isso você tá há bastante tempo com uma equipe, né? Quando você entra numa equipe nova, é muito difícil você ganhar o respeito de uma equipe nova que já tinha um flow de trabalho. Claro, é muito difícil. Quando eu entrei no Bruninho Davi, numa última turnê que eu fiz, antes de entrar na pandemia, já era uma equipe grande, 18 pessoas, sacou? Todo mundo já com a rotina, com o jeito deles de trabalhar. Quando eu entrei lá, velho, demorou uns 2 meses pra eu conseguir o respeito dos caras, sacou? Porque eles acham que a gente tá lá, e daí não conhece o histórico, sacou? Aí primeira coisa que você faz ali, qualquer coisa que você faz, um cronograma que você coloca ali, que não tá condizente com o que ele acredita que seria o melhor, você já é julgado, né? E isso acontece, por exemplo, lá, né? O Theo é recente. Ainda não consegui agradar todo mundo, saca? E é o nosso objetivo. Nosso objetivo é agradar todo mundo, tá ligado? O Hugo, por exemplo, eu me anulo pra poder agradá-los, saca? Só que eles não veem esse agrado, igual você acabou de falar. O cara não reconheceu, né? Nem sei se hoje... pode ser que o cara até tenha reclamado que ele que você não deixa mais ele num quarto, do que reconhecer. Nossa, o cara fez isso por mim, né? Então é bastante difícil. A nossa profissão, cara, ela não foi feita pra gente para as pessoas gostarem da gente. É verdade. Porque a gente vai estar jogando pra um lado bom, pro outro time vai ficar ruim. Você sempre tem esse lance, né? E o mais louco que eu acho é que ninguém sabe o que a gente tem que defender o lado do escritório, o lado do artista da estrada e o lado do contratante que está aqui. São 3 lados que a gente tem que defender. Porque a gente não pode bater no contratante. Porque se a gente bate no contratante, o contratante fecha as portas com o escritório. Se a gente defende só o projeto, só a banda, o escritório começa a ter prejuízo financeiro. Porque se a gente começar a agradar só a banda, trazer as coisas para quem está na estrada, o escritório começa a ter prejuízo. Porque então, só que se você começa a defender só o escritório, a banda começa a passar perrengue. É verdade. A galera da estrada começa a passar perrengue, sacou? Então, tem hora que o escritório não gosta de você, porque se você vai lá e pedir, de repente você vai lá e fala assim, essa diária não tá dando certo, o escritório, vamos mexer nessa diária, porque
Aí acha que você tá entrando na onda da banda, sacou? Então o escritório também não consegue olhar para você e falar assim, não, acho que ele tá ponderado. Tipo, ele tá comprando a ideia, ele entende o meu custo, ele entende o meu lado, entende os lados e quer chegar no meio termo. Também não consegue ver, sacou? E o contratante também não. O contratante você pede uma coisa, pede uma outra coisa, aí você uma hora tem que ceder, né? Porque você já pediu isso, já pediu aquilo, aí o cara te pede uma coisa que você... Nossa, se eu aceitar isso aqui vai dar problema com a banda. Mas eu tenho que aceitar, porque eu já pedi duas coisas, o cara já me aceitou. Aí você vai lá e aceita, aí a banda vai lá e cobra. Pô, que não dá pra ser assim, que não sei o que, que não sei o que. Véi, não dá, sacou? Não tem, a gente não tem como agradar todo mundo, mas esse é o nosso papel, saca? E se você quiser ainda ser produtor, né, você vai ter que aprender isso, cara. É verdade, né? E pior que tem muita gente que quer ser produtor, né? Tem muita gente que é hold e quer ir pra produção, tem muita gente que é assessor e quer ir pra produção, tem muita gente que é do escritório, quer ir pra estrada. Vai ter que aprender isso aí, velho. E esse lance é doido. É muito doido isso aí mesmo, cara. Cara, assim, até para fechar esse assunto da hierarquia, você falou uma parada que é muito legal. Você citou, né? Tem muita gente em outras funções querendo ser produtor. Cara, talvez seja uma das maiores dificuldades, assim, que eu tenho nessa caminhada dentro do segmento, é das pessoas, você não ter, por exemplo, um hold que, por exemplo, o hold que ame ser hold, e não um hold que anela ser o guitarrista, por exemplo, ou daqui a pouco ser outra função. Cara, isso assim, eu já passei por com algumas pessoas, assim, uns mal educados, cara, de perder, assim, não que a gente fosse amigo, mas sabe situações assim, por quê? Porque o cara vem pra estrada com aquele anseio, pô, agora eu tô na estrada. Só que a sua função é isso aqui, meu amigo. Então você chega, se der pra tomar banho, toma, come no horário que der pra comer, porque se você não fizer, não acontece. E daqui a pouco o cara tá te massacrando porque acha que você é monstrão, né? E tal. Então, cara, é muito doido isso, essa questão do cara entender a função. A gente tava conversando sobre isso, né? Você falou, cara, falando com o Theo, daqui a pouco eu não consigo mais fazer isso, porque, cara, se eu tiver com você aqui, o show não vai acontecer aqui, depende de mim, né? Então, acho que talvez com esse profissionalismo e todo mundo entendendo realmente os lados, né? Porque a galera também acha que, por exemplo, produtor é o que? É um cara só? Não. A gente estava até falando com o Júnior. O cara não sabe que existe um assessor para cuidar do artista, um produtor geral que cuida da engrenagem toda, um produtor técnico que cuida do palco, o escritório, um financeiro. Então a galera acha que é uma engrenagem pequena e não é. É uma árvore, né? Cheia de ramos, literalmente. E depende do projeto, né? Então depende também do profissional. Então se você é profissional e quando te convidam para um projeto, você entende que você vai ter que fazer vários cargos, você vai ter que abraçar vários cargos ao mesmo tempo. Primeiro, você como produtor consegue cobrar o valor certo, ou pelo menos negociar um valor certo, mostrando o argumento que você vai ocupar várias cadeiras, ou você consegue mostrar que precisa de outras pessoas para ocupar outros tipos de cadeiras, né? Mas esse que você falou sobre o profissional dentro do segmento gospel, eu acredito que é por conta assim, a gente tem no gospel um pré-requisito. Você precisa ser cristão. Sim. Não dá para você não ser cristão e trabalhar no segmento gospel. Ele não dá match. Não funciona, sacou? Então, você vê, tem muitos profissionais no mercado. Muitos. Se você falar que precisa de um hold, vai ter hold, assim, mas, assim, muitos que estão desempregados. E precisam ter. Bons. E bons. E são holds. Eles não querem migrar, subir para outro, ou subir, na verdade nem é subir, porque não tem essa diferença de subir, né? Função, migrar para outra né? função. Mas o cara não é cristão. Aí fuma cigarro, aí bebe, sacou? E daí não condiz, né? Então eu acredito que a nossa função, principalmente nós que somos formadores de opinião, Thiago, acabei de falar no backstage e continuo falando, é a nossa função treinar as pessoas, sacou? É verdade. É criar treinamentos, criar eventos, criar palestras para que as pessoas vão e aprendam. E as pessoas vão ter que pagar para aprender. Porque de graça, elas não estão aprendendo. Justamente. Sacou? Então ela vai lá e vai desembolsar. Assim como todos os outros grandes profissionais do mercado fizeram curso. Você vai ver os grandes técnicos, quanto que eles já investiram em cursos, em treinamentos. Sacou? Por isso que eles são bons, por isso que eles ganham os cachês que eles ganham. Né? A gente estava falando até do Romário, um técnico que era do Theo. Cara, é um dos melhores técnicos que eu já vi.
Eu não sei quanto que ele já gastou em equipamento, em horas de estudo, em treinamentos, eu não sei. Mas ele é um dos melhores. E o cachê dele é um dos melhores. Sim. Sacou? Então, a pessoa, para aprender, ela vai ter que sacar. E quem que vai passar essa régua? Esse profissionalismo do mercado gospel que está crescendo muito rápido. Sacou? E eu acho que vai realmente passar a régua e falar assim, mano, se você não está preparado, né? O seu pré-requisito ser cristão já não vai ser mais fundamental. O cristão vai ter que ser pré-requisito, ponto. Só que você vai precisar saber fazer a sua função, senão você não vai conseguir ir para a estrada com a galera. É verdade. Sacou? Até também para separar um pouco, né? Tipo assim, a gente estava falando de ambiente, né? Na igreja em si, a gente lida muito com voluntariado, né? Então, por incrível que pareça, eu não sei se você já chegou em alguma igreja assim, mas, cara, tem igrejas que você chega, cara, que você olha e fala assim, caramba, esse cara daria um bom produtor, cara. Tipo assim, cara, tipo, a organização maravilhosa, sabe? Assim, tipo assim, te recebe bem demais, assim, sabe? E esses cargos já estão começando a surgir em algumas igrejas, né? As Lagoinhas, por exemplo, já tem o funcionário produtor de evento, produtor de culto. Isso mesmo. Sacou? Então, eu acho que tá começando ali. Tem voluntários? Tem. Mas eu acredito que já tá começando a profissionalizar. Por isso que eu tô falando, vai ser muito rápido, velho. Sacou? Vai ser muito rápido. Porque as coisas estão acontecendo, o público está consumindo muito, cara. O número de cristãos não só está aumentando, mas eles estão consumindo. Porque se você faz um congresso pago e as pessoas não estivessem pagando, aí a gente começaria a ficar preocupado. Mas as pessoas estão pagando. E os produtores de evento, você compra show. Sim. Você vê que a bilheteria tá pagando e você está conseguindo pagar o cachê dos artistas. Então, vai crescer rápido. Totalmente o cenário. Igual a gente estava falando, hoje, tipo assim, hoje não, mas eu acho que talvez uns 8 anos para cá, assim, eu acho que não tem mais... eu sei porque, assim, eu lembro que quando eu comecei a ter a produtora, tinha... A maioria dos momentos, para você falar de cachê, era, tipo assim, como é que é o cachê do artista para a igreja? Então, tipo assim, era um pouco difícil. Hoje não. Hoje, por exemplo, hoje até mudou. Hoje eu, como tem uma produtora, tem vários nomes lá na produtora, os pastores me ligam e falam assim, Thiago, quem você tem livre para tal data? E eu quero um fulano nesse perfil, nesse perfil, nesse perfil. Então, até as próprias igrejas já entenderam o perfil da galera, de atender todo mundo. Então, você falou uma parada muito interessante. As prefeituras estão comprando o show dos artistas por quê? Porque existe um conselho de pastores atrás que eles entram em junção e falam assim, pô, qual que é a música que mais tá tocando? Pode morar aqui do Theo. Então, a gente quer o Theo aqui na cidade. Então, tipo assim, isso é muito doido. Então, tipo assim, ter esse entendimento e tal. E o crescimento, obviamente, né? Porque a pior coisa é você chegar no lugar, acontece ainda, e aí os caras cheios de nomenclatura, aquela dificuldade toda. E puxando um gancho, eu queria te perguntar, já nesses meses agora você tá com o Theo, pegou um perrenguezinho massa, assim? Já. Tipo, alguma coisa que você possa contar legal aí, que tipo, que você falou, meu Deus do céu, e agora? Cara, já pegamos os perrengues, pegamos perrengue de logística. E teve até uma cena que foi bem engraçada na nossa gig, porque quando eu entrei pro segmento gospel, mesmo eu sendo cristão, ainda tenho muitas coisas que eu tenho que evoluir no quesito cristão se relacionando com outro cristão. Sim. Porque quando você é cristão dentro da sua casa, você vai na sua igreja, na sua célula, é uma coisa. O seu nível de responsabilidade de você levantar a sua bandeira de cristão é uma coisa, não é? Uhum. Não é simples isso, é visível, né? Agora, se você virou um líder da sua célula, a bandeira que você precisa representar é outra. Então, seu nível de responsabilidade com a palavra é outro. Se você virou um presbítero, cada vez que você vai subindo, a sua responsabilidade começa ali. Inclusive, eu parei de fumar maconha por conta disso, sabia? Porque aonde eu queria chegar, o Espírito Santo me convenceu. Falou, Gô, isso aqui não vai dar... Não condiz, né? Não condiz com onde você está querendo chegar, velho. Então você vai, né? E daí realmente eu entendi que eu não podia, não era mais viável eu, né, fazer uso daquilo lá. E daí então eu aprendi, tô tendo que aprender cada dia, essa minha responsabilidade. Primeiro você falou, eu sou responsável como produtor, então eu sou o carro-chefe, né? Eu sou o escudo
e a espada do artista, né? E ele é um artista cristão. Então eu também tenho responsabilidade na palavra, no meu comportamento, no meu espelhar o Jesus Cristo, sacou? Então eu tenho essa responsabilidade, muito mais do que quando eu era eu. Quando eu era casado, pai de família, eu frequentava a minha célula, né? Normal. Então eu passei a ter essa responsabilidade maior. E isso eu tô tendo que aprender. Então, eu tô te contando isso por quê? Porque uma das coisas que me fez aprender sobre essa responsabilidade, sobre refletir Jesus Cristo e todo esse processo de ser cristão, lá a gente fez uma turnê no norte, foram 3 shows ali, um atrás do outro, né, van, tudo, perrengue logístico, você tem que ficar 8 horas na van, dormindo mal, né, sai do show, já vai direto para a estrada, dormindo durante a noite e chega no outro dia de manhã, perrengue. Chega lá, ainda não tá hotel só liberado. 14 horas. Perrengue. Numa dessas, o guitarrista nosso, que é o Deléo, ele passou mal. Gente boa, hein, Deléo? Ele passou mal. Não pode confessar que você tem trabalho com o Deléo, velho. Nossa, demais. Confessa, Jesus. Mas ele me ensina muito, né? Porque ele tá nesse processo no mercado, gosta há muito tempo. Então ele me ensina sobre o posicionamento. Eu vou trazer ele aqui também um dia, pode conversar. Vai ter que ser 3 horas. Aí tem reserva. Fala, hein? Mas ele me ensina muito sobre esse posicionamento de ser cristão, né? E daí ele passou mal, comeu um peixe lá, passou mal, super mal, assim, ó, mal mesmo, vomitando dentro da van, mal, tinha que parar a van toda hora, foi bem mal. Então a gente chegou na cidade, a gente já levou a van direto para o hospital público para ele ficar lá. E aí, o resto da banda ficou todo mundo dentro do hotel, inclusive o artista ficou lá dentro da van, sacou? Esperando ele ser atendido e tudo mais, estava passando muito mal. Aí tomou soro, tomou os medicamentos lá e tal, foi pro hotel, né? Tipo, o hotel não estava liberado ainda, tudo foi da van. Né, ficou ali esperando. E beleza, aí à tarde a gente foi almoçar, ele já estava melhor, não almoçou, né? E daí a gente foi pro hotel. Quando a gente foi pra Sasson, ele foi passar de som, mas ele passou mal de novo. E daí ele foi pro hospital de novo, sacou? E daí começou o culto e ele estava no hospital. Então eles começaram sozinhos. Quando eu vi... Essa história é engraçada. Quando eu vi, e era o, sei lá, terceiro, quarto, quinto show, eram uns bem dos primeiros, assim, ó. Então eu já tinha visto a presença de palco deles, é incrível. Né? O batera, o Gabriel, o Rafa, que é o baixista e tecladista na época. Hoje a gente tá um baixista agora. E o Deléo. Então a presença de palco, a visão, quando você olha, e como eu vim do secular, então eu via a estética do palco, eu né, sempre trabalhei com mapa de palco, eu que fazia os mapas de palco, o posicionamento. Então quando eu via, eu falava assim, cara, isso aqui é muito bom, preenche o palco. O Deléo é incrível no palco, sacou? E daí, pum, tava capenga. Porque tava Gabriel, Rafa e Theo. Desse lado não tinha ninguém. Porque tava tudo montado as coisas dele, porque ele passou som. Só que ele tava no hospital. Quando começou a primeira música, eu entreguei as coisas lá, entreguei o show, eu vi lá, e aí o Rafa, que é o diretor musical, colocou as guitarras no VS, né? Então, peso de música não ia faltar. Só que ficou capenga o palco. Eu peguei a guitarra e fui dublar. É mesmo? Fui dublar, porque eu julguei no meu conceito, falei assim, cara, acho que vai preencher, vai ficar bom, né? A imagem... Mas você não avisou os caras, não? Não avisei ninguém. Você entrou do nada e pegou a guitarra. Entrei do nada, peguei a guitarra... Imagina a cara dos caras, velho, na moral. E comecei a dublar, tá ligado? E, cara, quando o Theo olhou ali pra trás, ele rachou, no primeiro momento ele rachou o bico, cagou de dar risada. Só que daí, depois... O Espírito Santo, eu acredito, né? Que foi o Espírito Santo que começou a me constranger, tipo assim... Cara, isso aqui não é um show. A gente estava na igreja. Isso aqui é um louvor. Então você não se preparou espiritualmente para isso aqui. E eu comecei a ficar constrangido. E eu falei, beleza, mas e agora? Como que eu saio daqui? Fiz uma música, era só uma participação especial. Agora, só. Como que eu saio daqui? Aí... Enfim, peguei e saí fora. Não, saí mesmo. Tipo, você nem terminou. Não, saí. Só vou sair. Só vou sair. Falei, cara, eu vou assumir esse BO que eu fiz errado. Sacou? Eu vou assumir a responsabilidade que eu fiz errado.
E, inclusive, hoje em dia as igrejas tudo transmite o culto, né? Tem lá o link transmitido, gravado no YouTube. Sério mesmo, eu fazendo. Caramba, velho, que legal. Inclusive, eu acho que eu posso te mandar o take, depois na edição você bota aí. Pô, vou colocar num corte. Com certeza. E, cara, mas o que eu quis dizer é, eu não tava... Mas dublou bonitinho, pelo menos? Dublei. Eu sempre dublei bem, né? Sempre dublei bem. Tem a postura, a pegada. Só que é isso que aconteceu, não é um show, tá ligado? Você tem que se preparar, né? Eu não sei como os meninos se preparam para subir no palco e adorar a Deus. Eu não sei como eles fazem isso. No mundo deles, na cabeça deles, no espírito deles, eu não sei. Mas eu senti que, cara, não é sobre isso. Sacou? Não é sobre preencher o palco, não é sobre uma foto, não é sobre isso. Entendi. É sobre adoração, sacou? E principalmente o Theo, porque eu não sei quais são os outros artistas, como eles levam isso, mas o Theo, ele prega mesmo, ele ministra mesmo, ele converte as pessoas, ele faz as pessoas ali se converterem, sacou? No final da administração dele. Então, isso é muito forte. Então, eu tive que aprender essa parada, tá ligado? Eu tive que cada vez mais, cada dia que tá acontecendo, eu tô aprendendo que eu tô na frente do artista não só como produtor, como quem responde sobre a logística, sobre as coisas, mas também sobre um espírito, sacou? Sobre a parte espiritual ali. E isso foi um dos casos do perrengue. E você assumiu um BO gigante também. Eu entendo o seu lado, mas, por exemplo, poderia ter dado qualquer tipo coisa errada que precisaria do Hugo, produtor, fora do palco também, né? Pra resolver e se acontecer, você não ia estar disponível ali pra fazer e se ia levar... Era uma outra bomba pra você assumir, né? Cara, eu não sei o que passou na minha cabeça, mas eu fiz essa cagada, sacou? O que os caras falaram pra você? Não me fala. Não, hoje é engraçado. Mas eu acho que... Mas ninguém falou nada no final, não? Porque, não, ninguém me deu um ralo, só foi engraçado. Uhum. Mas eu acho que, lógico, eles não me falaram nada de me dar um ralo, assim, porque eu acho que eles viram que eu direto já assumi. Uhum. Na hora que eles viram, eu já assumi de cara. Eu falei, eu fiz errado, eu sei que não foi legal. Tá ligado? Eu entendi que não foi legal. Mas eu tô muito curioso. Mas se eu tivesse achando que foi legal, eu acho que o Theo ia chegar no mim e falar assim, Hugo, nossa, mandou muito mal. Eu acho que ele ia me dar um sermão ali, sacou? Mas eu acho que ele não precisou me dar um sermão porque o Espírito Santo me deu. Entendi. Saca? E eu falei pra ele Cara, isso não saiu no Worship Fails, não? Mas foi engraçado. Isso foi um dos perrengues que doido, a gente passou aí na estrada por ali, sacou? Mas é isso. Os perrengues são mais... os perrengues são muito de logística mais, saca? De a gente ficar muitas horas no avião, muitas horas no voo, né? Outro dia o Deléo sempre chega atrasado. Cara, como que pode o menino? O menino, ele não tem... Ixi, não tem regra, tá ligado? A vida dele é deixa me levar, a vida leva eu embora, sacou? E a galera fica lá, será que ele vai perder o voo? Será que não vai? Que ele chega ou não será chega? Que ele não chega? Mas ele já perdeu vários voos. Meu Deus, sacou? No histórico dele. Por isso que a galera fica preocupada, né? Mas é isso aí, é o jeito dele. Mas os perrengues são mais logísticos. Eu já vou deixar esse corte preparado, porque quando eu trouxer ele aqui, ele vai querer pagar de bonito, que eu conheço ele, vai querer dar aula pra todo mundo, então eu vou falar, cara, já falaram que isso não é bem assim, não. Não, e até antes de entrar no hotel, os caras, uma vez eu tava na van com os caras malham demais ele, velho, é muito engraçado. Não, eles mesmos se... é a vibe, eu não sou desse tipo, esse brincalhão, né? Mas eles são muito brincalhões entre eles, assim, tipo... Às vezes eu vejo ele brincando com pastores, por exemplo, mas é porque ele é muito conhecido. As pessoas conhecem ele, as pessoas tiram foto, às vezes muito mais foto que ele. Você estranhou isso no gospel? Por exemplo, eu tenho, por exemplo, no sentido de que o músico Não, porque eu já consumia, mesmo eu não sendo cristão convertido, eu já consumia. Então, o Oficina G3, Juninho Afran, eu sempre soube, o Dudu Borges tocava no o Resgate, eu sempre vi que os músicos são muito bem falados, assim, as pessoas querem ver os músicos, consomem os workshops dos músicos. E, cara, o Deléo, vamos falar, o Deléo, ele tem tudo pra ser o novo Juninho Afran, sacou? Ele tem tudo pra ser esse cara que vai popularizar, vai ficar popular demais. Ele já é muito popular, mas eu acredito que ele vai ficar muito mais popular ainda à medida ele juntou uma parada que é a música e meio ser cômico ao mesmo tempo, assim, né, com algumas coisas, então é o jeito dele, eu tô te falando isso porque, tipo, no Israel hoje, por exemplo, o Figueiredo, que é batera, mano, Figueira, tipo assim, chega no show, tipo assim, acaba o show, eu tenho que arrancar ele do palco. Ele até brincou, eu vendi um show do Fernandinho Cianorte, no Paraná,
Aí eu não tava, mas a galera filmou, mano. Tipo assim, a galera geralmente fala, né? Fernandinho, antes do show, né? Lá nesse dia foi Figueiredo, velho, a galera do coro, velho. E ele falou que ficou envergonhado, velho, porque os caras, tipo, né? O artista olhou para ele e falou assim: rapaz, você tá bem, viu? É muito doido isso, né? Tipo mas assim, é a popularidade dele. E eu acredito que grande parte do que faz esse músico estar nesse projeto e o artista querer que ele esteja nesse projeto é porque ele é bom. Mas depende de um cuidado também que entra naquele outro assunto que a gente falou da hierarquia, né? Sim. Também. Porque eles têm que saber. Tem que saber, né? A posição bem certinho e tal. Eu vejo que o Deléo sabe isso é se legal. portar com isso. Isso é legal. Mas ele é estourado. Ele é estrela. Eu brinquei com ele esses dias. Eu brinquei com ele esses dias, né? É uma parada engraçada que eu vou falar, mas como é que se não tiver atento, mancha o trabalho de outro amigo da função, o Jonathan, por exemplo. Eu até comentei no Instagram dando risada. Falei, ei, Jonathan, marcou a luz e o guitarrista vai pra frente, né? Naquele show que o cara tá no praticável e na hora de solar eu falei, pô, velho. Então, tipo assim, é uma besteira, uma brincadeira. Mas, por exemplo, pro iluminador, arrebenta o cara. Arrebenta o cara. Fala, ué, mano, tipo assim, mano... Tem tipo que deixar assim, combinado. E parece que tá errado o iluminador, né? Tipo assim, que não tem luz, né? Muito doido mas isso, tem cara. Que deixar combinado, né? Mas é isso, de perrengue, eu acho que esse foi o maior perrengue, foi uma situação muito constrangedora pra mim. E o Hugo como pessoa, assim, agora falando, produtor, tá realizado? Acha que é isso mesmo? Tipo assim, tô feliz nesse momento, tipo... tenho expectativas no que vai acontecer? Expectativa, sim, desse mercado. Tenho expectativa de fazer mais conexões, de estar em mais projetos, em fazer mais coisas, não só como produtor de estrada. Eu quero que o mercado me conheça as outras facetas minhas. Legal. DVD é uma coisa que eu gosto muito de fazer, né? Projetos... né, projetos mesmo, venda, até mesmo quero me arriscar com a venda, quero me arriscar com várias outras áreas do cenário, saca? Porque eu sei, e você também sabe, que a estrada não vai durar muitos anos. Sim. Né? Então eu quero aprender mais outras áreas, me relacionar com outras pessoas, quero estar nesse mercado aí, é um mercado que é pequeno e grande, né? É um pequeno e ele tem muito para crescer ainda. Sim. E eu quero poder estar junto com a galera, sacou? Que massa. Quero poder estar com você, estar com os outros meninos, poder fazer parte de muita coisa legal, sacou? Eu quero que meu nome seja um nome bem falado nesse mercado e que fala, não, Hugo, eu falei pro Theo outro dia, né? Eu não busco mais a frase, pô, o Hugo é um bom profissional. Eu busco a frase, pô, o Hugo é um cara maneiro. Uhum. Pô, o Hugo é um cara de Deus. Pô, o Hugo é um cara que eu quero estar perto, sabe? É isso que eu tô buscando. Eu tô buscando ser e não mais fazer. Sacou? É isso que eu tenho falado bastante. Porque o fazer, eu acho que te leva só até um ponto. Eu tô buscando mais ser para ser indispensável, ser legal, ser um cara que as pessoas querem estar perto, tá ligado? Eu acho que esse é o meu objetivo. Porque profissionalmente... não é arrogância nem nada, mas é simples fazer o que a gente tem que fazer. Pô, é plugar um cabo, sabe? É passar um cabo, é ligar e falar, vamos aí, vamos fazer, com que hora que vamos passar o som. É meio que tudo bem, entendeu? Agora, ser, Thiago, é mais difícil. Você ser um cara legal, ser um cara que as pessoas querem... Você deixar um legado naquilo que você faz, né? É muito doido isso. Né? Seu telefone tocar e falar, vem comer um churrasco. Não só pro trabalho. Sim. Porque não é isso, sacou? Vai além disso aí, né? É isso que é o meu objetivo, sacou? Legal. Cara, até vale a pena mencionar, quando a gente fez um show final do ano, Israel e Theo, lá em Recife, e a gente ficou a madrugada toda conversando, eu, Theo, Israel, tal. E o Deléo também tava conversando, e aí o Deléo falou, cara, a gente tava precisando muito de um produtor aqui, tava o Lion na época, e eu até brinquei com ele, falei, cara, um dos caras que, assim, de São Paulo, que eu falei assim, que daria muito certo aqui, mas eu até falei, ele não tá mais na estrada e não faz mais nada. Eu falei, é o Hugo. Ah, você mencionou então meu nome. Eu falei que com eles e tal. E aí até mencionei mais outros dois, mas eu falei, cara, o Hugo tem, assim, para o que vocês precisam, eu falei pra ele na mesa. Eu falei, o Hugo daria muito certo, só que o Hugo não tá mais na estrada. Eu falei, aí o Deléo falou, pô, o Hugo eu conheço já de muito tempo e tal. Aí, quando virou o ano e tal, acho que foi em fevereiro, eu tinha feito um show com eles e tal, não sei o quê.
E aí o Rony mandou pra mim o flylist. E aí eu vi o seu nome, aí eu mandei mensagem pro Theo, falei, caramba, mano, tá aqui a mensagem. Eu falei, mano, que legal, velho, que o Hugo deu certo com vocês, mano. O cara é sensacional, blá, 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 blá. Fiquei muito feliz, porque, na minha opinião, mano, além de você ser um grande profissional, a gente tá subindo a régua do mercado. Então não é o Thiago só brigando por alguma coisa. É o Thiago do Israel, de outros artistas, e o Hugo do Theo. Então, tipo assim... Amanhã eu posso arrumar uma confusãozinha aqui, mas amanhã vai chegar o Hugo e vai brigar pelas mesmas coisas que eu briguei. E o nego vai falar, mas calma aí, são duas pessoas falando a mesma coisa, entendeu? Então é aquilo que eu falei. Se o grande não tá lutando por aquilo, vai vir dois aqui que vão falar a mesma coisa. Então calma aí, tem alguma coisa errada. Ou eu estou errado ou os caras estão errados. Mas quando dois tá falando, eu acho que pelo menos eu posso ouvir. Então assim, mano, fiquei muito feliz de verdade, cara. Tô muito contente e acho que a gente vai trabalhar muito junto. Sabe? A gente tem muita coisa para construir dentro do mercado. Feliz pelo seu momento, pela sua família. Até antes da gente estar conectado dessa forma, eu já volto a falar, eu já consumia muito o seu material, que é sensacional. Volto a fazer um merchan aqui, literalmente, pra galera te seguir. Já tem algum em vista, algum cronograma já de lançamento novo aí do curso pra galera, ou ainda não? Não, de cronograma não, até porque quem vai, não sei que época que a pessoa vai assistir esse vídeo, né? Mas é só ficar ligado lá que sempre vou estar abrindo turma nova a partir de agora. Né? Bom demais, top demais. Mano, te agradecer de verdade, obrigado tá aí, bom? Obrigadão mesmo. Espero te cruzar bastante aí, tá bom? Que Deus possa te abençoar muito, você, sua família, e... Queria que você deixasse sua mensagem aí para quem está querendo ingressar para essa vida de produtor. Não sei, um conselho, alguma coisa que você consiga deixar para a galera aí para a gente finalizar. Que bom, cara. Eu que agradeço o convite mais uma vez. Fico muito feliz de ter, né, você como aí um mestre, um cara que está abrindo, já abre esse mercado aí para gente. E eu entro agora, mas te dando apoio, né, pelo que você já tem feito pelo mercado. Então eu fico bastante feliz de poder dar esse respaldo aí para você. E, cara, se você tiver aí interessado, gosta dessa área, né, tudo que a gente falou aqui, a pessoa se sente à vontade, fala, pô, eu queria fazer essa parada, eu acredito que o mercado gospel é um mercado que, como a gente acabou de falar, vai crescer muito, vai ter muitas possibilidades. Eu acredito que os artistas vão acabar entendendo a necessidade disso muito mais rápido, e é um mercado que eu vejo que tem um lugar de crescimento muito rápido. Então, se alguém entrar, por exemplo, a gente acabou de falar de, né, as igrejas, os voluntários tem alguns voluntários que a gente olha e fala, nossa, esse cara é bom. Teve até um cara da Lagoinha de Niterói, que eu olhei e falei pra ele, eu falei pra ele isso aí, eu falei, mano... Vitinho? Não, é um cara que parece o Thor. Ah, não. É um cara, um bonitão lá, altão, grandão lá, eu não lembro o nome dele, acho que é Edu, não lembro. Ele parece o ator que faz o Thor lá, o Chris, não sei o que lá. E eu falei, mano, você é um cara que seria produtor bom, você tem que estar na estrada, velho. Pô, mas como que eu faço? Eu falei, mas você tem que ser o produtor do Ministério de Louvor aqui, e quando eles forem fazer em outros lugares, você tem que se colocar à disposição para ir, até você virar contratado, cara. Se você tá servindo hoje, daqui a pouco você vai virar contratado, saca? Porque esse ministério que tá aqui, vai acontecer dele visitar outra Lagoinha. Sabe? Você vai junto e vai indo. E eu acredito que esse é o processo, na verdade, esse é o processo que eu ensino para os meus alunos em qualquer nicho. Primeiro você vai lá, você vai se colocar à disposição, né, para trabalhar. Aí você vai apresentar um resultado, se você souber as suas funções. Então, onde que eu criei o curso para o cara entender quais são as suas funções, saber o que tem que fazer, porque também não vai adiantar ir lá e não saber fazer o certo, né? Aí ele só não vai acontecer nada com a carreira dele, verdade, né? E seja no secular ou no gospel. Mas no gospel eu acredito que vai acontecer muito. Você acabou de falar de uma menina que você está investindo, quantos outros artistas cristãos estão crescendo, estão despontando. Precisa de produtor, velho, precisa de produção, tanto produtor quanto produtora, né? E tá aí à disposição, tanto o meu conteúdo, eu acho que o Thiago vai começar a ter cada vez mais, e o curso está lá à disposição, tem que ir lá, velho, tem que fazer a parada. E se não quiser também fazer, quiser tentar na vida, vai demorar os anos que a gente demorou, velho. Vai apanhar um pouquinho mais, né? Vai apanhar certeza, o tanto. Quiser apanhar menos, tá lá o treinamento inteiro. Não, show de bola então. Hugo, obrigado mais uma vez, cara. Deus te abençoe. E, galera, ficamos por aqui. Muito conteúdo, muita coisa boa, tá bom? Assiste, comenta, manda sua pergunta pra gente aí por inbox, que a gente tá sempre pronto pra responder e aprender sempre um com o outro, beleza? É isso aí. Fechamos, isso aí. gente. Valeu, Deus abençoe. Obrigadão.